Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Fux, que foi para a segunda turma. Olha que beleza, né? Eu fiz um vídeo ontem explicando por que isso é uma coisa positiva para a gente. Isso pode significar a revisão completa desses casos aí numa eventual revisão criminal na segunda turma, porque, né, se acontecer revisão criminal, que muito provavelmente vai ser pedida pela defesa do Bolsonaro, quem vai julgar isso é a segunda turma. E a segunda turma tem uma maioria agora de pessoas contrárias ao inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então eu já falei sobre isso, e aí eu falei também que tinha muita gente na esquerda querendo que o Fachin bloqueasse coisas, não, porque o Fachin não pode deixar ele ir, não sei o que lá. Mas eu expliquei no vídeo de ontem também que, olha só, não tem o que o Fachin fazer, ele não tem alternativa. O regulamento do TSTF é claro quanto a isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por auditor fiscal libertário, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei no vídeo de ontem, o Fachin não podia negar. Veja, não existe hierarquia no STF. O presidente do STF não manda nos outros ministros, não é isso. Ele apenas organiza a pauta do julgamento e controla o julgamento. Ele não controla o STF, não é presidente nesse sentido de hierarquia. Então ele não poderia negar esse pedido do Fux, né? Ele tem que seguir o regulamento. Agora, uma coisa que eu falei lá, eu estava errado, depois o pessoal me corrigiu e eu vou fazer a correção com vocês aqui, que é o seguinte. Quem tem prioridade na mudança é quem tem mais tempo de STF, não mais idade, né? Olha aqui o que diz o regulamento interno do STF. Artigo 19. O ministro de uma turma tem o direito de transferir-se para outra onde haja vaga. Havendo mais de um pedido, terá preferência ao do mais antigo. Então, ou seja, não é uma questão do presidente escolhe, o presidente decide. Não. Ele meramente dá a posse, ou seja, o ministro pode transferir se houver vaga, né? Mas aí eu tinha falado que o mais antigo era o próprio Fux, que é o que vai sair primeiro agora em 2028. Se não me engano, o Fux sai e ele é o próximo ministro do STF a ser aposentado, ter aposentadoria compulsória, né? Só que o que acontece? Na verdade, o mais antigo diz aqui, ó, de acordo com o artigo 17, a antiguidade do ministro no tribunal é regulada pela posse, a nomeação e a idade. Então, ou seja, a idade é só o último critério. O critério principal é a posse no STF. Então, nesse caso, a Carmen Lúcia é mais antiga que o Fux. Por quê? Porque ela tomou posse há mais tempo que o Fux. Então, em tese, se a Carmen Lúcia falava, não, eu quero ir para a segunda turma, o Fachin deveria colocar ela na frente, né? não o Fux, né? Mas isso não aconteceu, o que mostra mais uma vez que o pessoal, eu não sei não, tá? A impressão que eu tenho é que o pessoal deixou essa porta de propósito para resolver o problema, né? Pode ser isso, no final das contas, né? Enfim, então, mas como a Carmen Lúcia não quis ir para a segunda turma, era só ela que era mais antiga do que o Fux, né? Então o Fux foi transferido. Já está transferido, já assinou aqui a parada, já resolveu, não tem o que dizer, né? Agora, tem alguns pontos que vale a pena a gente comentar sobre isso, né? O primeiro ponto que eu quero falar sobre isso é porque algumas pessoas falam assim, poxa, Peter, você não devia ter falado isso. Você entregou o plano, você falou qual era o plano do pessoal fazer. Gente, não é desse jeito, cara. Tem um monte de gente lá no STF que é advogado, que estuda direito. Esse pessoal sabe disso. Não falei nada de novidade, nada que fosse assim descobri aqui uma pepita de ouro aqui. Não, isso já era de conhecimento de todo mundo. Por isso que eu falo para vocês que a minha suspeita é que isso daí já estava programado já há algum tempo de acontecer, né? Os outros ministros do STF já estão insatisfeitos com o Alexandre de Moraes e estão vendo uma maneira de contornar o cara de uma maneira que não tenha jeito dele sair fora disso, né? E seria essa uma maneira de resolver esse problema, né? É isso que está acontecendo? Eu não sei, eu não tenho nenhum contato privilegiado lá no STF, mas o que eu digo para vocês é que nada do que eu falei aqui é uma coisa ultra secreta, um planejamento ultra secreto e coisa e tal, né? Então não tem por que fazer segredo desse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa é aparente, todo mundo sabe disso daí, né? E falar também não quer dizer que impede de acontecer de maneira alguma. Para quem me segue há mais tempo, sabe que quando foi lá no início de 2021, eu falei para o pessoal, olha só, o que está acontecendo é isso, eles vão anular o processo do Lula. Estava na cara que eles iriam anular o processo do Lula, era isso que eles estavam fazendo para anular o processo do Lula, porque o Lula era o único candidato que conseguia derrotar Bolsonaro em 2026, então no final de 2020 eles já estavam planejando anular o processo do Lula, e foi exatamente o que eles fizeram exatamente isso, né?
Enfim, então não tem problema nenhum falar essas coisas. Isso aqui não é nenhum segredo oculto e coisa e tal, o pessoal está sabendo, está ligado nisso daí. Aí até as publicações da esquerda estavam, né, pedindo não para o Fachin não fazer a transferência e coisa e tal, porque eles perceberam a mesma coisa que eu percebi, né? Mas como vocês podem ver, o Fachin já autorizou, e eu tinha avisado que não tinha jeito, tinha que autorizar mesmo, não teve problema nenhum nisso, né? Uma outra coisa que chama atenção é a seguinte, o que muda daqui para frente? Olha só, não muda praticamente nada num primeiro momento, tá? Porque no primeiro momento vai continuar o julgamento lá dos núcleos, lá entre aspas, trama golpista do Alexandre de Moraes, e vai continuar o Alexandre de Moraes ganhando tudo, condenando todo mundo pelas piores penas possíveis, e, enfim, não muda nada pro resto do pessoal, né? Algumas pessoas ficaram chateadas do Fux sair antes do julgamento do Felipe Martins, que é o núcleo 2, que é o próximo núcleo que vai ser julgado, né? Repara que a ordem dos núcleos faltou, né? Primeiro foi o núcleo 1 do Bolsonaro, depois eles pularam para o núcleo 4, que é o chamado núcleo da desinformação, e agora eles vão para o núcleo 2, depois o núcleo 3. O único que não está marcada a data ainda é o núcleo 5, que é onde está o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo está no núcleo só dele. Ele tem o cara latifundiário de núcleos do STF, o Paulo Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo então, tem um núcleo dele lá também, né? Mas enfim, então nesse caso todo, né, já estão marcados esses julgamentos. Aí, ou seja, o pessoal preferia que o Fux ficasse para o julgamento do Felipe Martins, porque bem ou mal, o voto do Fux é um voto que faz todo sentido, né? Um voto que mostra a dissidência ali dentro da turma e coisa e tal. Agora, o que acontece nesse caso, né? O regulamento não fala nada sobre o julgamento das ações que estão em andamento agora. E o Fux, ele falou que quer participar dos julgamentos que já estão marcados da tentativa de golpe. Então, na verdade, ele falou que ele quer participar de todos os julgamentos que já foram marcados na primeira turma. Então, todos os julgamentos que já foram marcados na primeira turma, tem uma série de outros julgamentos, porque, veja, não é só o golpe, né, não é só o golpe do Alexandre de Moraes que a turma está julgando, tem vários outros julgamentos acontecendo. E daí ele falou que quer participar daqueles que já estão marcados. O que tem de referente já está marcado o segundo núcleo e o terceiro núcleo. O segundo núcleo é em novembro, o terceiro núcleo em dezembro, já estão marcados. O quinto núcleo, que é o do Paulo Figueiredo, não está marcado ainda. Então esse, em tese, não vai ter o voto divergente do Fux, mas o Paulo Figueiredo não está muito preocupado com isso, porque o Paulo Figueiredo já sabe que é perseguido pelo regime, não tem muito o que fazer, e enfim, eu imagino que esse seja a coisa. O Fux pediu para trocar a primeira turma para a segunda e afirmou que quer participar dos julgamentos já marcados na primeira turma. Então ele vai continuar. Em princípio, pode ser que ele participe, sim, do julgamento do Felipe Martins e de outras pessoas, né? O Fachin autorizou a transferência para a segunda turma, então ele já está na segunda turma, mas ele pode participar assim mesmo no julgamento da primeira. O despacho do Fachin não detalha se o Fux pode atuar nos julgamentos do núcleo 2 e núcleo 3, agendados para novembro e dezembro, respectivamente, né? O que aconteceu? Na verdade, vai julgar primeiro o núcleo 3 em novembro e depois o núcleo 2 em dezembro. O núcleo 2 é o do Felipe Martins, é só em dezembro que vai ser julgado aqui, né? Então, o que significa isso? Ele pediu para participar para o presidente da turma dele, que é a primeira turma. Então, o Flávio Dino que decidiu isso. O Flávio Dino aceitou, tá? Aqui, ó, queria deixar, isso aqui foi o Fux falando. Queria deixar claro que tenho várias vinculações de processo na primeira turma. Queria me colocar à disposição para participar de todos os julgamentos já marcados. O regimento é omisso quanto a essa questão. Embora o Fux não tenha citado casos específicos, a primeira turma tem previsto exatamente os julgamentos dos dois núcleos lá da trama golpista do Alexandre de Moraes, né? E aí o Dino, que é o presidente da turma, diz que da minha parte há integral simpatia, mas que quem vai definir isso é o Fachin. Então, se o pedido de transferência for aceito por Fachin, o novo ministro deve ser indicado por Lula para substituir Barroso, entrará no lugar do Fux na primeira turma, né? O Bessias ou o Pacheco entrarão na primeira turma. De qualquer forma, pode ser que o Fux ainda fique com os julgamentos ainda na primeira turma, participe dos julgamentos, dê o voto nos julgamentos do núcleo 2 e núcleo 3. O núcleo 5 ainda não foi marcado, então não teria nenhuma hipótese do Fux participar do núcleo 5, né? Então, isso é uma boa notícia pra gente, ou seja, mostra que se o plano era esse, o plano está indo certo, está indo no caminho correto, né? Por enquanto não muda nada, vai continuar todo mundo sendo condenado, porque se o Fux participar dos julgamentos da primeira turma, ele vai provavelmente continuar votando contra as outras pessoas, mas vai ser voto vencido, como tem acontecido seguidas vezes ali, né?
Mas, se ele não votar, também não vai fazer diferença. Vai ter a votação na primeira turma, vai ser unânime com 4 votos, os 4 votos que estão lá na primeira turma, mas provavelmente não vai ter embargos infringentes de qualquer forma, não vai ter nada de qualquer forma, mas pode ter a revisão criminal, como a gente falou, e a revisão criminal cai na outra turma, e daí o Fux vai julgar a revisão criminal junto com o Nunes Marques e o André Mendonça. E aí, ou seja, você consegue ter aí uma solução muito positiva nessa história. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Mas as notícias são boas. Parece que a coisa está caminhando naquele sentido que eu falei para vocês. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.